de vista, pela ótica do trabalhador e da trabalhadora. Então, já agradeço a vocês, peço já seu like, você enviar seu comentário, e vamos colocar na tela logo a primeira notícia, nossa primeira notícia que a gente separou para conversar com vocês, né? Nós vamos falar sobre a estagnação no consumo de carne, proteína, e de todas as proteínas, não só a carne bovina, né? Quando a gente fala carne, boa parte das regiões do Brasil, a gente já sabe que está se referindo principalmente à carne bovina, mas o termo não é só isso, né? E aí caiu, por conta da estagflação, né, caiu o consumo de proteína, todos, inclusive ovos, que é uma proteína, não é carne, mas é uma proteína, né, proteína animal, caiu no Brasil. E aí também uma parcela considerável da população, gente, considerável da população, não compra mais nenhum tipo de corte bovino, tá? Nem os mais baratos, né? As ditas carnes de segunda, aqueles cortes que o brasileiro, que eram mais baratos, não estão consumindo também. Então, trazer essa notícia ela confirma várias outras que a gente já trouxe ao longo das semanas e dos meses, né? A gente já tinha falado aqui com relação à queda nas vendas de carne por conta da alta do preço. Agora, casada com a questão da perda da renda, então, é isso, há uma inflação e há uma queda na renda e também por si e também de desemprego. Então, por isso, a gente está chamando aqui de estagflação, produz uma queda no consumo, justamente esse casamento triste, né? O Bolsonaro fala tanto de casar, usa a palavra casar como parábola para explicar várias coisas, a gente está colocando aqui. Então, há uma escalada no custo de vida no Brasil, que ela é sentida aqui, mas também no mundo todo, por conta uma alta na inflação no mundo todo, mas o Brasil nem se compara. Esse é o problema-chave. Inclusive, ele vem utilizando sempre o recurso de comparar a inflação brasileira ou dizer que a inflação brasileira é parte dessa inflação global. É verdade, mas a inflação brasileira é muito mais grave que está acontecendo, né? Então, a gente, inclusive, tem a maior média, se a gente comparar 80 outros países, né? Aqui a disparada nos preços foi muito intensa, muito mais intensa que o restante do mundo, e também está associada a uma desvalorização da moeda nacional frente ao dólar, né? O real perdeu muito valor, né? O dólar aumentou muito. Há também questões de incerteza fiscal, crise institucional, que impactam porque alguns agentes acabam elevando seus preços nessa tentativa de compensar. A alta internacional, apesar dos produtos serem produzidos aqui, não serem importados, mas as empresas querem vender aqui a preços internacionais. Então é uma situação muito complicada e isso foi medido com mais delicadeza pela BARE, BAR Internacional, que ouviu mais de 1.000 pessoas durante o mês de novembro, fez uma pesquisa qualitativa e que levantou, inclusive, que 76% dos brasileiros estão consumindo proteínas de menor valor. Tá? Carnes nobres, como picanha, filé mignon, já não aparecem no prato da maioria dos entrevistados, 75% e 73%, respectivamente. Enquanto, inclusive, 67% da população alegaram que não compram mais outros cortes de carne de boi. E aí o frango passou a ser a fonte mais consumida pela população, né? É a proteína mais consumida, 57%, seguindo do ovo, 19%. O peixe, com exceção do salmão, está em 15% das preferências. A gente está vendo, inclusive, a maior parte dos peixes muito mais barato que a carne bovina, em alguns casos pareado com cortes de frango, né? Exceção aí o salmão ou outro peixe. Cortes menos nobres de boi, 14% de preferência, esse é o caso de carnes ditas, entre aspas, de segunda, né? E o porco
6% da preferência. Já o consumo de filé mignon atualmente representa apenas 1% de todas as proteínas consumidas no Brasil, e picanha e salmão sequer alcançaram esse percentual, só para a gente colocar aqui, né? A pesquisa ainda revelou que 89% dos entrevistados deixaram de consumir produtos e serviços por causa da alta dos preços. Os segmentos mais afetados foram, por exemplo, viagens e vestuário, que a gente, em outras pesquisas, a gente já tinha apontado aqui, né? 69% dos ouvintes falaram que deixaram de consumir viagens e vestuário. Entretenimento, 68% cortou gastos com cinema, shows e teatro. Então, é um outro desafio para a recuperação desse setor, desse segmento, com a flexibilização das medidas de isolamento social. Outro destaque é que as pessoas trocaram de residência. Olha só, trocaram de residência para economizar. Entre 30% afirmaram morar de aluguel e 40% precisaram ou pretendem se mudar devido ao reajuste dos valores. Então, as pessoas mudaram hábitos de consumo buscando produtos mais baratos, mesmo que quando retornaram antigos hábitos, eles estão fazendo isso para estocar itens em promoções. Eu sou isso. Por exemplo, eu consumo algumas marcas de café que são um pouco mais sofisticadas, mas não são nem de luxo, mas eu compro, vejo uma promoção e estou estocando. E fica, inclusive, essa dica. E nem é uma dica, porque as pessoas já estão fazendo isso, né? Até mesmo eu também com alguns cortes de proteína animal estou fazendo isso. Então, é uma dica que já está sendo praticada. E, assim, mais da metade dos brasileiros, 51%, declararam que passaram a adotar essa prática. Então, para vocês verem a situação nesse momento, tá bom? Então, essa é a nossa primeira notícia. Vamos à nossa segunda notícia. Mais da metade dos empregados fazem bico para complementar a renda. Então, o problema não é só o desemprego, que era uma coisa que a gente está falando, e Bolsonaro vive falando, o brasileiro tem que aceitar menos direitos, ou ter um salário menor para estar empregado. Não é verdade que isso produza um resultado positivo e mais da metade das pessoas que estão com o emprego, carteira assinada ou não, mas que estão com emprego, e estão fazendo atividades complementares para gerar renda complementar à renda principal desse emprego. E a falta de reajuste salarial é um dos motivos que levam a população a buscar ganhos alternativos, porque houve queda na renda, ou a renda está estagnada, mas houve o aumento generalizado dos preços. Então, a renda do brasileiro não dá mais conta para o consumo que as famílias tinham. Então, tá aí a nossa segunda notícia. Vamos traduzir isso aqui em números, tá bom? Que nos chamam bastante atenção. Esse levantamento analisou o impacto da inflação no país, especialmente associada à falta de reajuste salarial, como um dos motivos que buscam a população buscar o que a gente chama de ganhos alternativos. Então, é o cara que tem um emprego e aí está fazendo comida para vender fora, está com emprego e está dirigindo Uber, está com emprego e está fazendo serviço de entrega, tanto no carro quanto de moto. Então, ter um emprego no Brasil atualmente pode ser, inclusive, considerado um privilégio por muitos, mas estar nessa condição não é um sinal de tranquilidade financeira. Então, para conseguir sobreviver, 60% dos brasileiros empregados fazem algum tipo de bico para complementar a renda. É o que revelou também a pesquisa da Barry International, que ouviu, como eu disse na notícia anterior, mais de 1.000 pessoas, né? 1.053 pessoas em novembro, para entender o impacto da inflação no consumo e no dia a dia. Então, esse segundo aspecto da notícia eu acho muito importante, porque em vários portais essa pesquisa está sendo divulgada de maneira picada. Então, a gente trouxe já duas, né? Eu, inclusive, me informei bastante novamente, eu sempre recomendo o jornal Monitor Mercantil, que é um dos principais jornais de finanças e economia do país, mais independente que todos os outros. Tivemos aqui o privilégio de conversar com o seu editor, seu chefe de redação, né, o Marcos de Oliveira.
E aí, nessa pesquisa, ao todo, 76% dos entrevistados afirmaram que estão empregados, sendo que mais da metade, 56%, não tiveram qualquer reajuste salarial esse ano. E aí, gente, já para concluir, paralelamente, houve um crescimento dos bicos entre as pessoas empregadas, né? E também o crescimento do que a gente chama de trabalhadores freelance, né? Que são aqueles trabalhadores que só fazem bicos, né? Estão só trabalhando de bico. E isso porque elas entendem, inclusive, que os empregos, quando elas conseguem empregos, o salário é tão baixo que está muito aquém hoje do consumo que as famílias entendem como um padrão mínimo. Então, essa pesquisa converge com outro levantamento pela Closer, que é um startup que conecta pessoas e trabalhadores que procuram emprego, que mostrou que 64% dos freelancers aderiram ao modelo, inclusive em 2021, sendo 50% deles os freelas como uma única fonte de renda. Então, o cara largou o emprego, ou perdeu, e não está procurando outro emprego, ou desistiu, e está se dedicando exclusivamente aos freelas, né? E muitos atribuem esse cenário à pandemia, mas não é verdade, porque vínculos mais flexíveis de trabalho já eram tendência antes do começo do vírus, antes da chegada do vírus aqui no país, antes da chegada da pandemia de Covid-19. Então, é realmente uma modalidade que permite maior liberdade ao trabalhador, né, porque ele pode experimentar e buscar outras oportunidades, possibilidades de ganho maiores do que ele tivesse dedicado exclusivamente ao emprego, de emprego único, né? E aí vem se tornando, sim, a principal fonte de renda de muitos brasileiros. Isso é bom, em parte, para os brasileiros, mas mostra como a questão de desemprego no Brasil é muito ruim. E a política econômica e a política trabalhista, que vem se solidificando a partir de 2017, 2018, reforma trabalhista, depois a lei de liberdade econômica, que foi a reforma trabalhista já de Bolsonaro, está equivocada. Essa política, inclusive o discurso de carteira verde e amarela, né? Menos direito para ter emprego e um emprego com um salário melhor, não é verdade. Então é preciso se dedicar, inclusive, o governo deveria se dedicar a formas de ampliar os ganhos salariais. E ganhos salariais são importantes para ampliar o consumo. E, óbvio, consumo é ampliação de PIB, é compra, é demanda, e demanda gera empregos. Então, a gente está vivenciando um ciclo vicioso, muito perigoso na economia, né? Queda da renda, uma renda, inclusive, que não consegue vencer a inflação, tem constante perda, né? E que, inclusive, está levando também à queda da própria demanda. Então, é um cenário perigosíssimo para a economia brasileira, cujo a saída não é aprofundar o modelo de política econômica dos últimos anos. É preciso uma reversão total, e a gente sabe que a reversão total da política econômica é com a saída de Paulo Guedes e seus acólitos, como também do próprio Jair Bolsonaro, que é o que a gente defende aqui, né, desde muito tempo, por conta dessa situação para a economia brasileira, tá certo? O diagnóstico está errado, o resultado da economia é cada vez pior, mesmo antes da pandemia. A pandemia intensificou e também deixou as claras, né, negritou uma série de problemas muito maiores, cuja a política econômica, ao contrário de superar, aprofunda. Então, a gente está sucessivamente fazendo mais do mesmo e piorando a situação da economia brasileira, tá bom? A gente se encerra aqui. Queria agradecer muito a vocês pelo apoio. A gente vai fazer, a gente encerra o nosso informe econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias. Pedir a vocês os like, né, para ajudar a gente. Obrigado pela audiência, vocês terem ficado comigo até o final. Essa é a penúltima edição do ano. A gente vai fazer mais uma edição, vai ser uma edição especial, tá? Que nós vamos conversar um pouco sobre finanças,
muita gente sempre me pede, vamos falar um pouco sobre finanças pessoais e familiar. Então, como não passar o Natal mais endividado do que já está, e se sobrar um dinheirinho, o que fazer com esse dinheirinho? Então, vocês já mandam suas perguntas, vocês podem deixar suas perguntas aqui mesmo, na caixa de comentário deste vídeo desta semana, mas vocês também podem já mandar sua crítica, dúvida, inclusive a sugestão para essa edição temática. Nosso WhatsApp, que é o 21 96553 8908. Vou repetir, 21 96553 8908. E o nosso e-mail, contato@clweb.com. Você também pode, lá nas redes sociais, escreve lá e marca a gente, né? Twitter, @WR Censura Livre, Facebook, Web Rádio, @WR Censura Livre no Twitter, no Instagram, @Rádio Censura Livre. Tá bom, gente? Então, a gente vai, semana que vem, falar um pouco de finanças familiar, finanças pessoais, ajudar na educação financeira. É uma edição especial, não vou ter convidado, vou conversar com vocês, tirando dúvidas, batendo papo. Vai ser uma edição mais curta, tá bom? E é a última edição do ano. Não sei se vocês sabem, a programação da Web Rádio Censura Livre está entrando em recesso, né? Então, inclusive, vai ser o último programa inclusive de toda a programação de 2021. E aí a gente volta em janeiro, né? Com programas, com novas edições inéditas e ao vivo, né? Com novos programas. E a gente sempre pede o apoio de vocês para manter esse projeto no ar. Você sabe do plataforma Apoia-se. Então, nossa conta também, botar aqui no ar nosso Pix para finalizar. Nosso Pix, tá? Chave Pix é 32 95 46 96 001-81. Essa é a chave Pix para manter o nosso projeto mais independente, falando aquilo que a mídia comercial e uma parte, inclusive, da mídia alternativa também não fala. Então, fica esse chamado a vocês apoiarem, a vocês contribuírem com temas, então, interagir conosco aqui da Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado, gente, e até a próxima edição do Economia é Fácil aqui da Web Rádio Censura Livre. Tchau, tchau, gente! Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições